doutor, mas quanto tempo vai demorar a minha ação? Ah, pessoal, essa, sem sombra qualquer de dúvidas, é a pergunta de ouro para qualquer escritório de advocacia. Eu tenho certeza que cada um dos colegas que nos assistem aí, que são advogados, gostaria muito de saber responder essa pergunta. Mas fato é que é impossível de responder essa pergunta com precisão, é claro. É óbvio que nós podemos estimar, projetar, imaginar quanto tempo demorará para que um processo ele seja resolvido. O primeiro que se precisa saber é que cada processo e cada caso ele tem nuances que eles são muito próprias. Por isso, não é porque um inventário extrajudicial geralmente dura em média 6 meses que todo inventário extrajudicial, por exemplo, vai durar em média 6 meses. Por quê? Cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, cada cliente traz um documento, cada documento tem um detalhe específico que pode repercutir na redução ou na ampliação do prazo de duração de um processo. No âmbito judicial é ainda pior, porque existem prazos, períodos em que o processo ele fica com o juiz concluso dentro do seu gabinete para que ele estude o caso e profira uma decisão, seja ela interlocutória ou uma decisão definitiva, e também os prazos que são cumpridos pelos cartórios, ou seja, quando ele sai do juiz e o juiz determina que o cartório tome alguma providência, como por exemplo expedir um mandado para citação. E tem também os prazos em que os processos eles podem ficar com oficiais de justiça, como por exemplo no caso das citações por mandado. Mas o que se faz então? O que se faz é tentar reduzir ao máximo esses prazos com a melhoria da prestação do serviço advocatício. Por isso, ao procurar um escritório de advocacia, eu recomendo que você nunca procure saber quanto tempo o seu processo vai demorar, porque essa não é a melhor pergunta. A melhor pergunta, na verdade, é como esse escritório trabalha. Aqui, por exemplo, no escritório, nós tentamos reduzir ao máximo o prazo de duração de um processo aqui, porque nós sabemos que quanto mais quanto mais tempo esse processo fica conosco, mais caro ele custa para o escritório. Então, nós investimos em tecnologia, em treinamento e em equipe para que nós possamos conseguir o máximo possível uma redução dos períodos de duração dos processos do nosso escritório. Um detalhe que sempre vai repercutir muito prazo de duração de um processo é o grau de conhecimento aplicado, o grau de organização dos documentos para que sejam apresentados para o juízo, o grau de clareza com que o responsável redige uma peça, a diligência que esse profissional ou a sua equipe aplicam na manipulação e no manejo daquele processo e, sobretudo, o grau de incidentes processuais que aquele advogado ou aquela equipe ele consegue provocar ou evitar num processo sem que haja prejuízo à parte. E aqui eu estou falando, por exemplo, do caso de se pedir uma perícia quando essa perícia não é necessária, do caso de se pedir uma audiência quando essa audiência não é necessária. É necessário ter muito conhecimento acerca da determinada matéria, da matéria em discussão, para que se tenha a segurança necessária de se dispensar, por exemplo, a oitiva de uma testemunha, assim como é necessário ter conhecimento acerca do julgador para assim entender se aquele julgador tem a tendência de julgar de determinada maneira e se você dispensa ou não. Por isso a pergunta mais importante, ou na verdade nem seria a pergunta, a observação que se deve fazer é o grau de zelo, o grau de organização, o grau de comprometimento na prestação desse serviço. Isso sim vai garantir que o seu processo demore menos.
porque na verdade nenhum de nós consegue responder com precisão quanto tempo o seu processo vai demorar. Por mais que nós queiramos, não é possível dizer isso. Tentar fazer isso aí é correr um sério risco de ser conhecido como mentiroso. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e tenha esclarecido, tenha respondido essa dúvida, que é a pergunta que a gente mais recebe do escritório de advocacia. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu curtir, porque isso ajuda no nosso crescimento. Compartilhe com pessoas que você acha que gostariam de saber desse conteúdo. E quanto ao mais, eu só posso lhe desejar felicidades, te deixar um abraço e te dizer que eu te espero aqui no próximo conteúdo. Um forte abraço, até a próxima.